Bom dia, queridos ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Nessa manhã de terça-feira de carnaval, não esqueçam que Paulo nos falou: tudo eu posso, mas nem tudo me é conveniente. É claro que a análise, o livre-arbítrio de cada um é que vai determinar o que devemos fazer. Nós estamos aqui estudando com vocês. Beleza. E nesses nossos estudos, levantando o véu dos evangelhos, né, a gente sempre adverte, e vai ser sempre uma constância esse advertir, para que os nossos ouvintes, né, não confundam o objetivo desse trabalho com o confronto da fé. Principalmente aqueles que estão chegando agora, que não ouviram a nossa primeira aula, né? Então é bom a gente sempre estar reforçando esse entendimento para que a gente não seja mal interpretado. E quando nós nos atrevemos, né, vamos chamar de nos atrevemos a discutir sobre as questões da Bíblia, não tínhamos o objetivo de confrontar ou afrontar a fé de quem quer que seja. Muito pelo contrário, nós seguimos as lições que o nosso querido Kardec nos recomendou. Aí lá na Revista Espírita, eu já havia citado em edições passadas, né? Eu havia trazido para vocês, e volto a relembrar, o que Kardec nos fala lá na Revista Espírita acerca desse trabalho que está se desenvolvendo. Ele nos fala: o livre pensamento significa livre exame, liberdade de consciência, fé raciocinada, simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da independência física. Não quer mais escravos do pensamento, pois o que caracteriza o livre pensador é que este pensa por si mesmo. Assim pode haver livres pensadores em todas as opiniões, em todas as crenças. Nesse sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo e inteligente em vez de uma máquina de crer. Então é esse que é o objetivo, nós podemos discutir. E lá na frente, né, a gente buscando também Kardec para apoiar esse trabalho que estamos desenvolvendo, que é levantando o véu dos evangelhos, ele diz o seguinte: o Espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro, acerca de um ponto, ele modificará neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então Kardec já mostra para você a necessidade da busca constante da verdade e da necessidade de seguir esse progresso. E Erasto, que é um dos mentores, né, o mentor de Kardec, que vai orientar Kardec na sua obra, né, ele fala: é melhor repetir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E esse é o propósito desse trabalho, né? Evitarmos que, através de equívocos nas suas leituras, de traduções errôneas, de acréscimos que foram trazidos à Bíblia, né, se desvirtue o pensamento do Cristo, o pensamento moral que ele nos faça. Porque sim, os evangelhos eles estão construídos em cima de narrativas de escritores que apareceram muito depois de Jesus, mas muito depois de Jesus. Para você ter uma ideia, o primeiro escrito sobre Jesus foi Paulo. Nas cartas que ele envia, que ele vai falar sobre Jesus. Depois vem Marcos, né? Enfim, toda essa construção, né? E detalhe, muitos dos evangelhos que foram narrados na época foram tirados desse contexto. A igreja tira desse contexto. O bispo Irineu, ele tira desse contexto essas informações. Justamente por quê? Porque elas eram conflitantes. Elas iriam divorciar do pensamento que a igreja tinha do cristianismo. Então, até se fala: o vencedor escreve o que quer. E é por isso que temos nós uma certa obrigatoriedade de examinar esses textos, no sentido de buscar a verdade e não ficarmos, né, a repetir inverdades, sistemas e teorias inexistentes. E a doutrina espírita te dá essa oportunidade de você poder analisar esse contexto sem afrontar o sagrado. A ideia não é afrontar o sagrado. Por isso fazemos essa advertência, porque algumas coisas que vamos falar pode até parecer que estamos conflitando com a fé das pessoas. E não é essa a nossa intenção. Mas a gente está trazendo fatos relatados por historiadores. Então, mostrando o contexto daquele episódio. Então, tudo isso
é um convite para que você pense. Não é para que você abandone a sua fé, longe disso, mas que você analise o que realmente Jesus queria nos dizer com aquelas passagens. O que realmente os evangelistas estavam nos relatando com aquele fato que ele narrou naquela época. Então, esse é o convite, mas sem afrontar as nossas crenças, as nossas religiões. Não é isso. É justamente estudar realmente, é colocar na mesa da razão, para que a gente possa extrair dali o verdadeiro ensinamento que aquele texto tem. E alguns ouvintes devem estar se perguntando, mas você está falando que não está afrontando o sagrado. Mas algumas dessas discussões já foram levantadas por espíritos através dessas psicografias, através de mensagens. Ele estava errado? Será que ele estava errado? Vamos ver o que Kardec nos fala a respeito disso. Eu sou um apaixonado por Kardec. Indiscutivelmente, porque eu declaro isso, que sou um apaixonado por Kardec, pela forma com que ele nos apresenta a doutrina, dentro de uma racionalidade, dentro de uma lógica, sem permitir que o seu seguidor se desvirtue com sonhos, com pensamentos equivocados. Então ele te traz para o patamar da realidade. E olha que Kardec nos fala a respeito das psicografias, a respeito dessas obras que foram narradas por espíritos até de renome, e médios de renome, longe de se discutir mediunidade, longe de se colocar em dúvida a mediunidade desses irmãos. Ele diz o seguinte: um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão alma dos homens, não tinham nem soberana sabedoria, nem soberana ciência, que seu saber era limitado ao grau de seu adiantamento, e que sua opinião tinha apenas o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o princípio, preservou-me do grave escolho de crer na sua infalibilidade e me impediu de formular teorias prematuras sobre o dizer de um único ou de alguns. Isso está lá, Obras Póstumas de Kardec, onde Kardec vai te fazer essa ressalva de te mostrar que não é que as psicografias estejam em erro, não é isso, mas quando por ser a alma de homens, né, que viveram em suas épocas, eles absorveram o conhecimento daquilo que lhe é apresentado. Ou seja, se a fonte que traz a eles a informação é errada, é claro que a divulgação da sua tese, da sua teoria, está em erro também. E esse é o propósito desse estudo, é levantar este véu, é te mostrar que as escrituras possuem falhas, possuem equívocos, foram incluídas informações que não haviam, que não foi Cristo que falou, colocar a palavra na boca do Cristo, e que Cristo não falou. Então a doutrina nos diz que nós temos que evoluir em inteligência e em moralidade. O fato de termos desencarnado não faz da gente espírito superior, ou seja, nós estamos ainda galgando os nossos degraus nessa jornada longa que é a partir de um ponto de simples e ignorante até chegar a angelical. Então não é só porque eu desencarnei que eu me transformo, ou seja, o conhecimento que eu tenho é aquele que eu vivi até aqui, ou seja, essas bagagens das minhas reencarnações até aqui. Então, o que Kardec está nos alertando é que não é porque o espírito está ali passando uma mensagem que ele já alcançou o reino angelical e que ele conhece de tudo. E que muitos dos conhecimentos dele têm a ver com o quê? Com as experiências que ele aprendeu aqui. Então, se ele conheceu, um exemplo que a gente está dando, como a gente está falando de evangelhos, vamos falar do evangelho. Um exemplo, se ele conhecia até certo ponto do evangelho, dos evangelhos de Jesus, ele só vai saber até aqui. Ele não vai só porque desencarnou aprender tudo, entender tudo. Então é isso que a gente está mostrando, que eles podem também ter cometido equívocos. E essas psicografias, às vezes, também vêm com equívocos. Não é que ele tem intenção de enganar, não é isso. Mas pode ter, sim, alguns equívocos. E a nossa função é o quê? É buscar esclarecer isso tudo. Buscar nas fontes de historiadores, nas fontes de pessoas que realmente se debruçaram nesses evangelhos, tentar, e não só nesses, mas em outros também, né? E tentar esclarecer ao máximo para vocês. Esse é o convite. Então, voltando, retornando ao objetivo nosso, que hoje nós vamos falar sobre o mergulho de Jesus, né? E que mergulho é esse que nós estamos falando? Nós falamos que o batismo era um processo iniciático em nossa posição, não é isso? E que todos buscavam esse processo iniciático no sentido de
salvação e que não compreenderam a mensagem que o batismo tinha por objetivo o processo de dizer, daqui para frente, você reescreve a tua história. Jesus precisava disso? Por que será que esse batismo é tão importante? Porque, sim, esse batismo que nós estamos falando, eles têm a ver com a prática dos essênios, que tinha a prática do batismo. Então, os pais da igreja buscam razões para o mergulho ou batismo de Jesus. O que será que eles querem explicar com esse batismo? Eles dizem o seguinte... porque entendendo que ele era um espírito evoluído, ele não precisava de batismo. Havia pecados? Por que será que ele será que ele se submeteu a um processo como esse? Os pais da igreja, eles dizem o seguinte, para dar exemplo ao povo, por uma humildade, para autorizar o mergulho de João, aprovando, para provocar o testemunho do Espírito, revelando-se ao Batista, para santificar as águas do Jordão com sua presença e com os fluidos que saíram de seu corpo, para confirmar a abolição do rito judaico do batismo, para aprovar o rito do joanino. Então, enfim, eles tentam explicar uma série de razões por que o Cristo quis se batizar. Qual seria a razão desse batismo, já que ele é um processo iniciático e, entendendo ser um espírito superior, não haveria razões para que ele não deixasse de pecar, vamos dar um exemplo de pecar daqui para frente. Não tem lógica. Então eu diria o seguinte, lá no dizer do Augusto Cury, eu diria o seguinte, que esse batismo, Jesus só queria nos mostrar uma única coisa, a possibilidade de se humanizar. Não é de se tornar Deus, mas sim mostrar para todos nós que ele era um ser humanizado, um ser encarnado, Cristo encarnado, a luz divina encarnado, fazendo com que ele, em todas as suas formas, em toda a sua construção humana, ele não tinha equívocos, ele tinha sabedoria. Nós vamos encontrar essas informações, de que o Jesus ele veio como um instrutor, como um orientador da humanidade. Ele veio dizer, olha, eu sou humano e posso viver no mundo sem ser do mundo. Eu posso me transformar, sim. Eu posso viver dentro dessa humanidade com amor. Em outras palavras, ele estava nos dizendo que nós também podemos. Basta a gente querer. Exatamente. Porque esse processo é árduo, Se transformar é uma batalha constante. Então, seguindo o nosso estudo, a passagem diz o seguinte, depois veio Jesus da Galiléia ao Jordão ter com João para ser mergulhado por ele. Mas João objetava-lhe, eu é que preciso ser mergulhado por ti, tu vens a mim? João questiona, quer dizer, então João, aquela pergunta que foi nos feita, Na aula passada. Na transmissão passada, é o hábito da escola, na transmissão passada, João sabia de quem se tratava? Sim, sabia de quem se tratava. Ele tão sabia que ele diz, olha, sou eu que tenho que ser batizado, e não você batizar você. Então João tinha perfeito conhecimento de quem se tratava. E João, reconhecendo a autoridade do mestre, nega-se a batizá-lo, deixando claro que sabia quem eu era. É por isso que João nega. João de pronto sabia de que se tratava, de quem era que ele estava batizando, que ali estava um ser encarnado, uma luz divina encarnado, com todo o potencial que Jesus carregava, o Cristo carregava, mas ainda assim se sujeitando a essa humanização, não pedindo preferência, não pedindo privilégios, que algumas vezes, nós humanos, nós encarnados, pela nossa imperfeição, sempre queremos tirar proveito, sempre queremos tirar vantagem. Olha, eu sou fulano de tal, então eu tenho prerrogativa no passe. Olha, o tratamento espiritual, aquele reservado, esse eu tenho prioridade porque eu sou amigo de fulano de tal. Jesus não fez isso. Simplesmente Jesus se sujeitou, entrou na fila com todos, e se apresentou como mais um discípulo para receber o batismo. Olha a magnitude desse ser, olha a grandeza desse ser que não usou popularmente, como se chama, o carteiraço, para dizer que ter prerrogativas numa sala de passe, numa sala de tratamento, numa sala de psicografia. Ele não pediu isso. Ele se apresentou simples, humano, humilde, e disse para João, eu vim aqui para me batizar, João.
E João, que isso, mestre? Eu te conheço. Vós que tem que me batizar, não sou eu que tenho que te batizar. Isso cria um constrangimento a João, porque João não consegue ver em Jesus aquilo que ele está apresentando, dado que João conhecia o tamanho, a grandeza desse Espírito. Mas ainda assim, Jesus, com toda a sapiência, aliás, um grande líder, um grande pedagogo, e nas menores atos ele sempre utilizava para dar lições, nos dá a grande lição. Entra na fila, aguarda pacificamente, vamos ver mais à frente, aguarda em oração, aguarda pacificamente o momento de ser atendido, pede para ser batizado e recebe o batismo, né, naturalmente, como qualquer outro humano, sem nenhuma prerrogativa. Não disse que era o filho direto do Criador, não disse que era o rei dos judeus, não disse que era o melhor do mundo, ele simplesmente se apresentou como humano, com toda a sua humanidade. Esse é o nosso Mestre Jesus, que nas pequeninas ações nos dão grandes lições. E Jesus responde-lhe Jesus: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele anuiu. Ou seja, Jesus está dizendo para ele, olha, faz dessa forma, eu sou humano, eu sou encarnado, eu sou igual a todos, não é prerrogativa para ninguém, eu não tenho carteirinha, eu não sou apadrinhado, eu não sou amigo de ninguém. Cumpra-se a lei. E o que ele quer dizer? Então a resposta de Jesus é incisiva. Deixa por enquanto a necessidade salientada por Jesus de cumprir toda a justiça. Tem o sentido de realizar tudo que está previsto na justeza, ou fazer tudo direito como convém. Jesus não queria privilégio. Ele queria que seguisse o ordenamento que era o batismo, o processo do batismo. E João anuiu, realizando o mergulho de Jesus, com o que demonstrou também verdadeira humildade. Não há falsa humildade que se recusa a ajudar um superior, dando-lhe como indigno. Ele não é falso com Jesus, muito pelo contrário, ele reconhece a grandeza de Jesus e diz a Jesus, olha, eu não sou digno para poder fazer isso, mas você está pedindo, eu vou fazer. Houve a tentativa de recusar, a recusa sincera, mas logo a seguir, dar as razões de anuência sem artificialismo, ou seja, ele diz não, mas não com aquela ideia de adunar ou agradar o Jesus que ali estava, o Cristo que estava, mas a sincera recusa e dizer, olha, mestre, eu não estou habilitado, eu não estou em condições de te dar o batismo, eu não estou em condições de fazer isso, eu sou muito pequeno. E Jesus, cumpra-se a lei, faça conforme previsto pelas nossas leis. Sim, porque Jesus era judeu e seguia as leis judaicas, né? Então Jesus seguia o judaísmo, portanto a lei que ele observava era aquela onde anunciada por Elias, afirmava a vinda do Messias. Por isso Jesus manda que se cumpra a lei judaica. Então, dentro dos evangelhos, nós vamos observar que há uma analogia muito forte que é trazida do Velho Testamento. A busca, o resgate do Velho Testamento para o Novo Testamento. Existem muitas passagens que são muito parecidas que ocorreram no Velho Testamento. Muitas narrativas que ocorreram no Velho Testamento. É por isso que Jesus, com muita sapiência, para que se cumpra a lei, diz a João, cumpra-se a lei, faça o que está previsto, faça o que está prescrito. E mais à frente, lá no versículo 16, ele fala, e Jesus, tendo mergulhado, saiu do lago da água. Saiu logo da água. Eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descer como pomba sobre ele. Essa é uma passagem fantástica, né? Muita gente fixa, né? Apareceu uma pombinha branca, né? Será que foi isso que aconteceu? Será que efetivamente essa é a mensagem que nos é dita? E aí nós vamos tentar dissecar essa informação, onde fala que Jesus mergulha e sai diretamente da água. Aqui chamamos a atenção do ouvinte para mostrar que esse mergulho, o batismo, que não era por aspersão, nem por derramamento de água na cabeça, mas era realmente um mergulho. Tanto de que Jesus sai da água onde havia mergulhado, totalmente a cabeça e o todo. Costume que manteve na Igreja Católica até o século XI, notando-se que só eram conferidas pessoas adultas. Criança não podia ser batizada dessa forma, só a pessoa adulta. E o que era a pessoa adulta para o judaísmo?
aquelas que atingiram a idade de 30 anos. E aí nós temos uma outra fonte interessante para ser analisada. Começa o ministério de Jesus após os 30 anos, né? Que aí há muita confusão, 30, 35, 40, mas efetivamente é um marco para você começar a estudar. Porque o batismo que Jesus experimenta, esse mergulho que ele é colocado, só com a idade adulta. E quem é que te traz essa informação que é a idade da razão? É afirmado por quem? Por Lucas. E Lucas, lá no capítulo 3, versículo 23, ele fala que o início do ministério de Jesus, ele tinha mais ou menos 30 anos. Então, olha que legal quando a gente começa a estudar os evangelhos e faz essas correlações dentro da Bíblia, nós vamos encontrando falhas e acertos. Vamos encontrando o fio da meada, mostrando para a gente aonde está o caminho a ser seguido. É claro, revela-se tudo? Não, não dá. Temos conhecimento para revelar todas as informações? Não. Algumas coisas ainda, por mais que o título do nosso trabalho seja Levantando o Véu dos Evangelhos, nem tudo vai dar para levantar, infelizmente, por falta de conhecimento, não só nosso, mas dos próprios historiadores que ainda estão no progresso, na procura das informações, e que a doutrina espírita irá, com certeza, se adaptar, se modificar, alterar essas verdades sustentadas para as novas verdades que serão descobertas. Então, Lucas acrescenta, estando Jesus a orar, coisa que esse evangelista, de modo geral, registra, talvez compreendendo a grande valor da prece, e demonstrando que em todas as ocasiões mais graves, Jesus elevava seu pensamento em prece. Dá uma paradinha aí, né? Olha a importância da prece. O mestre nunca fez nada sem elevar o seu pensamento pela prece ao Criador. E o que é a prece? A prece será que é aquele cansativo discurso que todos nós fazemos, Pai Nosso está no céu, sem compreender nem o que estamos dizendo, que mecanicamente aprendemos a fazer? Isso está gravado lá no nosso subconsciente, quando se fala, faz a prece, a primeira coisa que você lembra é o Pai Nosso que está no céu. É repetitivo. Agora, qual é o objetivo dessa prece? O que Jesus buscava com essa prece? Entrar em sintonia com o Criador. Exatamente. Estabelecer essa sintonia para que ele pudesse ali entrar em comunhão, entrar em comunicação com o Pai. Exatamente. A prece, ela tem esse objetivo. Se você não consegue estabelecer essa ligação, a sua prece não atinge o objetivo para o qual você se ajoelhou, para o qual você se trancou no quarto escuro, como Jesus te convida, e mais tarde vamos discutir esse quarto escuro, que não é o quarto escuro físico, mas o quarto escuro interior, onde devemos nos conectar com o Criador. E como é que se conecta com o Criador? Será que quando eu estou em oração, e não é a decoreba do Pai Nosso, mas qualquer forma de dirigir ao Pai... A mais simples que seja, desde que você estabeleça essa sintonia. Mas será que essa sintonia pode ser estabelecida quando eu estou no meio de uma oração e lembro que eu esqueci o fogão ligado? Que eu esqueci de pagar a conta da escola? Que eu esqueci de dar o dinheiro que eu tinha que dar para fulano? Será que isso estabelece a conexão? Com certeza não. E é isso que Jesus fazia em suas orações. Ele conseguia a conexão perfeita. Eu e o Pai somos um. Ele se ligava ao Pai através da prece. É por isso que vamos ver diversas passagens do Cristo, Jesus, o Cristo, né, falando ao Pai em oração, comunicando-se, havendo essa conversação, esse colóquio amoroso entre o Pai e o Filho, o que nós temos muita dificuldade na atualidade de compreender, de entender, de estabelecer, porque as nossas cabecinhas fazem muito barulho, as vozes não se silenciam, e a prece tem esse objetivo, fazer silenciar as vozes que atrapalham a nossa ligação, a nossa comunicação. Experimente começar a orar da forma que o Cristo nos ensinou, em silêncio, meditando, sem pressa. Pai nosso que estás nos céus. O que ele quer dizer com isso, né? Pai nosso que estás no céu. Esse é o objetivo da prece. Em cada estrofe dessa prece, nós vamos chegar e vamos falando, né, até chegarmos a estabelecer essa conexão. E é isso que Jesus vai nos falar e que Lucas nos narra quando diz que Jesus estava em prece antes do batismo, em silêncio, em ligação com o Pai.
Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que foi ali fazer, né? Mas ele precisava estar em harmonia com o Criador. E mais à frente ele fala, os céus se abriram. Que céu? Rasgou-se o céu, foi isso? Será que céu é esse que ele está falando, né? E aí nós vamos tentar descortinar isso para vocês. O céu ou a atmosfera, o céu ou o ar atmosférico. Como se abriram? Daria ideia de que algo tivesse sido visto por trás da abertura? O que? É perguntado. Ou seria apenas uma luz mais forte que tivesse aparecido? Dando a impressão de abertura. Marco usa a expressão os céus se fenderam ou rasgaram, mesmo termo que se emprega para a roupa ou rede que se rompe. Verbo que também hoje se diz, um raio rasgou o céu. Por aqui se vê que céu ou céus exprime a atmosfera e não o lugar de delícias, que muitas das vezes, equivocadamente na leitura dessa passagem, desse capítulo, né, a gente dá a ideia de céus, os céus da delícia, daquela criação humana, né? Não, é o céu físico, abriu-se, uma luz surgiu nesse céu. É isso que nos é dito nessa parte de João. E aí ele fala mais à frente, e é visto o Espírito. Marcos e João fala isso, é visto o Espírito. O Mateus ele fala que é o Espírito de Deus. E Lucas, o Espírito Santo. Mas de que forma foi percebido esse Espírito? Aí é que está uma confusão que muitos fazem. Por isso que eu alertei a vocês a palavra forma. E ele fala com uma forma. Lucas fala, corpora de uma pomba. O quarto evangelista emprega a conjunção comparativa como. Nenhum deles diz que era. Não era como uma pomba, mas que era como uma pomba. O advérbio corporalmente empregado por Lucas indica a razão de haver sido comparado o espírito a uma pomba. Era a aparência do corpo de uma pomba. Trata-se da luz que desce em forma de V muito aberta. Olha a gente descortinando esse véu. Era uma pomba? Não, uma forma de como. Ele faz um comparativo para te mostrar que aquele evento parecia ser uma pomba. E aí, equivocadamente, as pessoas começaram a acreditar que no momento do batismo de Jesus, pode ver em todas as representações deste evento pelos artistas, vai aparecer uma pomba. Sim. Quando na verdade não foi. Quando na verdade nós estamos te mostrando que o que aparece é uma luz, uma forma de pomba. Nós temos a impressão de ter visto, uma forma de ver, uma pomba de asas abertas. Não foi uma pomba. Foi uma luz que refletiu quando o evento do batismo, quando ocorre o mergulho de Jesus. E aí mais à frente ele fala, descer sobre ele, João já acrescenta, e permanecer. Os demais falam descer sobre ele, e João acrescenta e permanecer. Então todas essas ocorrências narradas acima são para nós, da doutrina espírita, perfeitamente explicáveis como fenômenos físicos, de evidência. A luz não estava parada, mas se movimentava, descendo sobre Jesus. Essa descida é que empresta a forma maior profundidade ao centro e maior elevação dos lados, fazendo para que pareça, imagem óptica, bem achada. Uma pomba em voo. Então, é uma ideia, é uma visão que temos parecida. Então, dá-se a ideia de uma pomba em voo. O Espírito desce sobre Jesus, sem forma, como a luz que descia. Nele penetrou e permaneceu, mas parecia ou era como uma pomba. Então, insiste outros escritores mostrar que não era uma pomba, não foi materializada uma pomba, mas sim um fenômeno óptico, onde o formato adquirido era de uma pomba, era como uma pomba. Exatamente. Será que todos viram isso? Sim, porque quando Jesus tem o mergulho, ele não está só. Outros estavam, Lembrem-se que estavam ali os saduceus, os fariseus, e que João até nos adverte, víboras, que estamos fazendo aqui? Quem te disse que você vai se salvar desta forma? Não esqueçam disso. Então havia um aglomerado de pessoas. Será que todos viram isso? E ouviu-se uma voz do céu, continuando a narrativa. E ouviu-se uma voz no céu. Que voz foi essa? Todos ouviram essa voz? Então a própria atmosfera vibrou noutro fenômeno físico de audiência. Desta vez,
com rumor de voz humana. Isso é comum? Sim. Para aqueles que estão afetos à doutrina espírita, vamos ver que esses fenômenos são extremamente comuns em ocorrer. São fenômenos mediúnicos. Mediúnicos. Então, emitiu-se um som e articulou palavras claras, audíveis e compreendidas. Este é meu filho amado, com quem estou satisfeito. Isto é, que aprovei, que me agradou. Será que essa voz era a voz de Deus? Será que é isso que a doutrina nos orienta? Será que é isso que devemos acreditar? Ou podemos ir mais um pouquinho a fundo e até negar isso como verdade e dizer, não era a voz de Deus, era a voz de um espírito superior. Isso sim. Tendo chamado meu filho, é comum aqueles que... Vocês notem que a gente está dissecando pedacinho por pedacinho para explicar toda essa passagem. Depois a gente volta no início e lê o texto inteiro para vocês pegarem o sentido completo. Exatamente. A ideia é conversar com vocês parte a parte do texto. Se vocês abrirem o Evangelho que nós estamos falando em João, vocês vão encontrar exatamente o que nós estamos conversando. Pedaço, pedaço. Nós estamos trabalhando, nós estamos discutindo, nós estamos levantando esse véu, tentando analisar essas informações já numa visão da doutrina espírita, te mostrando uma outra vertente, não aquela fé cega, a fé indiscutível, que nós chamamos até perigosamente de fé indiscutível como sendo um fanatismo, né? E isso sim é perigoso. E nós não estamos só olhando à luz da doutrina espírita, estamos também tentando contextualizar aquele texto, ou seja, trazer para a época e o local, porque ali tem muitas coisas que eram feitas que significavam o quê? Uma tradição local. Então, tendo chamado meu filho, deve supor tratar-se de um espírito superior ao de Jesus, que o amava como um pai ama o filho. A expressão é de carinho, né? Muito comum, né? Dado e recebido esse tratamento por parte de pessoas que não são pais e filhos. Então é comum nós recebermos na psicografia, né? nas mensagens que são dadas pelos espíritos superiores, nas orientações, meu amado filho, meu filho, né? É assim que ele se refere. Podem ver, pesquisar e vão ver que todas as psicografias começam, né? Meu filho, meu amado filho, sempre nos tratando de forma assim muito carinhosa, muito fraternal, muito paternal, né? No sentido de proteção, desse carinho. E esta voz que é ouvida, né? Então não significa em absoluto que a voz tenha sido de Deus Pai. Simplesmente porque Deus absoluto não é antropomórfico, não possui atributos humanos. Que idioma falaria esse Deus? É uma questão que se fala. Qual idioma que ele falou? Então todos os fenômenos narrados são manifestações de efeitos físicos, vidência e audiência, e frequentemente ocorrem em reuniões de espíritas com as mesmas características, percebidas por médios, videntes e clariaudientes. Céu que se abre, luz que desce, vozes que falam. Para quem está habituado a assistir a essas cenas, elas se tornam naturais. Não tem nada de extraordinário, né? Não. Como tenta passar, porque sim, lembre-se que nós dissemos no início, os estudos do Evangelho, tem uma construção muito romanceada, muito completada, muito mais por interesse que efetivamente ocorreram. Mas nós sabemos que esses fenômenos são muito comuns de ocorrerem dentro da prática da doutrina espírita, né? Muitos já assistiram esses efeitos, né? Então, os autores antigos, gregos e romanos, são férteis em narrativa desse gênero. Então, não é uma novidade. Todo esse fenômeno que a Bíblia vai te trazer na passagem de João, os gregos já conheciam, os romanos já conheciam, lá na Mesopotâmia já conhecia esses efeitos, né? esses fenômenos. Né? É claro que não tinham o conhecimento que hoje a doutrina espírita nos apresenta e nos ensina, né? E nos mostra que isso não tem nada de extraordinário, não tem nada de milagroso, de milagre. Né? Pelo contrário, são efeitos eminentemente físicos, possivelmente passível de ocorrência e passível de análise, todos eles. Esse milagroso que a gente coloca é o quê? É algo que a gente não consegue explicar, que não é inexplicável, é não explicado, como a doutrina nos fala. Então não é porque nós ainda não temos condições de explicar que aquilo ocorreu, a forma que aquilo ocorreu, que aquilo não tem uma explicação e que ela seja natural.
Porque Deus não iria se contradizer em suas leis. Ele não precisa disso. Ele poderia? De repente até poderia. Mas ele precisa? Não, ele não precisa. Então todos esses fenômenos que foram narrados aqui foram fenômenos mediúnicos. E aí a gente, para linkar com a doutrina espírita, porque esse também é o nosso entendimento, né? Todos os efeitos mediúnicos, ele tem a origem o quê? No fluido cósmico universal. Então eles sofrem transformações para que aquilo possa se dar. As aparições, as transfigurações, as falas, as clareaudiências, as vidências, elas todas são o quê? São transformações desse fluido de forma de que aquela pessoa que esteja ali assistindo, ela consiga perceber aquilo, ela consiga escutar, ela consiga ver. Então tudo isso está explicado na Gênese. Ela traz essas explicações para a gente. Então, no caso da visualização, né, passa-se uma modificação molecular que torna aparentemente visível. Então nós vemos que esses fenômenos narrados em João, por Mateus 3, 13 e 17, são perfeitamente aceitáveis. E a doutrina traz essas explicações. Houve ali um fenômeno extraordinário? Não. Mas quem ouviu? Foram todos? Foi a pergunta que eu coloquei? Não. Isso também tem explicação. Quem percebeu esse fenômeno foi apenas João. Os presentes não assistiram. Por quê? João era o médium. João, sim, tinha esse poder de ouvir e ver. Por isso ele sabia de quem se tratava. Por isso, quando ele batisma Jesus, ele sabe de quem está batizando, porque ele é um médium. Ele efetivamente estava vendo o Espírito, o Cristo, a presença do Cristo. E aí Mateus e Marcos dão-nos a impressão de que só João viu ou ouviu. Lucas não diz, apresenta o fato. O evangelista João coloca as palavras na boca de Batista, né? Como única testemunha ocular, não acenando a voz. Então, a gente vê os confrontos aí dos evangelhos, né? Que um diz, outro não coloca, né? Mas uma verdade nós sabemos, o único que vai ter esse contato, que vai ouvir, ter essa informação, é João. Por ser o quê? O médium. Isso sim é que faz com que João traga esse conhecimento de quem se tratava, de quem ele estava batizando. E é por isso que João, né, com muita cautela, né, ao fazer esse batismo, fica receioso, porque ele, como médium, ele sabia que estava lidando com um espírito superior. E ele tinha muito cuidado, muito receio, porque ele era muito, muito inferior ao Cristo. Ele era muito, muito inferior ao Cristo em função da sua iluminação, e que João ainda não tinha atingido, e que iria trafegar ainda por muitas encarnações para poder chegar a essa perfeição que o Cristo já possuía. E aí, dentro do texto, como eu falei para vocês, para a gente compreender a totalidade desse texto, né, eu vou ler a íntegra de Mateus 3, 13 e 17. Ele fala: depois veio Jesus da Galiléia ao Jordão ter com João para ser mergulhado por ele. Mas João objetava-lhe: eu é que preciso ser mergulhado por ti, e tu vens a mim? Ele questiona, né? Jesus respondeu Jesus: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele anuiu. E Jesus, tendo mergulhado, saiu logo da água. E eis que se abriu os céus, lembra que a expressão de abrir os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba sobre ele. Ó, não uma pomba, como pomba, comparativo. E a voz do céu disse: este é meu filho amado, com quem estou satisfeito. Lucas já acrescenta, ele fala sobre esse mergulho de Jesus, né, e fala: o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele em forma corpórea, e veio uma voz do céu: tu és o meu filho amado, estou satisfeito contigo. Mais acima, o Lucas fala que ele estava em oração, e nós conversamos sobre a questão da oração, da importância do orar, da importância de se colocar em comunhão com Cristo, com o Criador, né? A necessidade de orar. Então, Jesus, em todas as suas passagens, nós veremos, né, que ele sempre mantém esse diálogo com o Criador. Mantém a sua fala com Deus, mantém essa fala em harmonia,
buscando essa orientação. E fica para todos nós sempre a mensagem dessa necessidade de estarmos prostrados em oração em todas as nossas vidas, seja na felicidade, seja na tristeza, seja nas decisões que temos que tomar. Jesus tomou todas as decisões que tomou, e ele sabia que estava tomando, não era um processo inconsciente, não era um processo irresponsável de reagir. Não, Jesus era sábio, Jesus agia, Jesus buscava, dentro de um problema que lhe é apresentado, uma solução inteligente, um ensinamento inteligente. Veremos várias passagens onde o mestre dos mestres, o pedagogo da humanidade, né, vai nos apresentar soluções inteligentes. Mas Jesus sempre o fazia pensando, refletindo, analisando, buscando a voz do Criador, buscando essa pacificação para que ele pudesse trazer a mensagem, para que ele pudesse efetivamente nos responder com a segurança que pudéssemos compreender. Infelizmente, como maus ouvintes que somos, né, deturpamos a mensagem, entendemos equivocadamente, entendemos da forma que mais nos agrada, né? Vemos nos fenômenos algo extraordinário, algo mágico, né? Sem nos preocuparmos com a efetividade daquele fenômeno. Por que aquele fenômeno? Ela passa aquele fenômeno no crivo da razão, ela efetivamente nos mostra que aquilo é possível ter ocorrido, ou nos coloca dúvida, né? Então, de um modo geral, a doutrina espírita ela vai nos trazer essa segurança. Ela vai nos convidar a refletir, ela vai nos convidar a colocar na mesa da razão tudo aquilo que se apresenta para todos nós. Esse é um exemplo que nós estamos trazendo dos equívocos dos evangelhos canônicos. Houve má fé na escrita desses evangelhos? Não houve má fé. O que houve foi acréscimos para rebuscar ou completar aquilo que eles não tinham informação. Então eles precisavam dar uma sequência, dar uma conexão. E aí criaram essas conexões, escreveram essas conexões. Existem obras que falam, principalmente que tratam sobre os evangelhos canônicos não, os evangelhos apócrifos, né? Que vai te mostrar alguns confrontos, algumas inverdades que os canônicos possuem. Mas, continuo dizendo, havia má fé nisso? Não, havia desconhecimento. Como ocorre muitas das vezes, né, dentro das psicografias, dentro das mensagens dos espíritos, né, existe a intenção da má fé? Existe o desejo de enganar? Não existe o desejo de enganar. Existe a desinformação, a falta de conhecimento daquele espírito que está narrando aquela informação, ou que se baseou em fontes equivocadas. Então, ele está em erro? Não, ele não tem a vontade de errar, mas a fonte está errada. E aí a mensagem chega deturpada. Mas isso é motivo de nós lançarmos setas de maledicências em relação a esse espírito? Não. O que nos cabe é levantar esse véu, é estudar, é pesquisar, é verificar até que ponto isso é verdade. Vou te falar uma coisa que talvez você ouvinte fique um tanto quanto assustado. Humberto de Campos teve vontade de enganar? Não. Porém, as narrativas que ele faz de Judas, que ele faz para dos evangelhos, era anterior às últimas descobertas que ocorreram lá em 1900 e pouco, muito depois do que ele faz análise. Ou seja, os evangelhos apócrifos que vão aparecer lá no deserto, no Egito, aparecem depois. Então são informações que a história vai começar a trabalhar, vai começar a investigar. Então, por que Humberto de Campos falou aquilo? Porque aquele era o limite do conhecimento dele. Até ali ele conhecia, até ali ele estudou baseado em quê? Nos evangelhos que foram apresentados, nos 4 evangelistas. Os 4 evangelhos que a igreja adotou, que é Marcos, Mateus, João e Lucas. Então, nesses 4, mas não esquecendo nunca que todos eles são derivações de Marcos. Então, se Marcos errou, os demais cometeram equívocos também. Esses demais tinham intenção de enganar? Não. Eles simplesmente se basearam em que Marcos falou, acrescentaram aquilo que Marcos não falou, e como chega lá em João colocando assuntos que Jesus não falou. Tanto é que nós já abordamos isso, né, em transmissões anteriores, onde te mostramos que algumas falas de Jesus não foi Jesus que falou,
Você vai encontrar em sânscrito, que você vai encontrar essa informação, lá nos Vedas, que você vai encontrar essas informações, em que essa história, essa fala, essa frase foi dita lá atrás e que é trazido para Jesus. Jesus falou? Não, não falou. Mas aquilo ficava bonitinho colocar nos textos. E aí eles colocaram nos textos e foi dado validade daquilo. Mais tarde, com as novas descobertas, com os evangelhos apócrifos sendo descobertos, sendo traduzido do copta para a língua atual, é que se descobriu que não é bem assim. E nós vamos encontrar, de repente, um Judas que não é Judas, que não é o traidor, que cumpre a vontade de Jesus, mas isso não é para agora não. Nós vamos estudar que todo esse arcabouço que a igreja cria, ela tinha um propósito, ela tinha uma finalidade. E colocar as histórias do Evangelho, que vai confrontar essas afirmações, vai colocar em risco os dogmas da igreja. Um deles, você quer ver? É a ressurreição. Ressurreição existiu? Será que é possível ressurgir a carne? Será que é possível? A ciência diz que não. A ciência diz que não. A Gênesis diz que não. Né? O mundo espiritual nos afirma que não. A ressurreição, vamos chamar de ressurreição, do espírito, mas jamais da carne. A carne, quando morre, a carne, quando ela se decompõe, os elementos que a compõem vão compor outros corpos, não mais aquele. Então, Ou seja, quando aquele fluido vital se extingue, aquele corpo entra em decomposição e esse processo não é mais reversível. Ali extinguiu-se a vida, ali começou a decompor. Aquele corpo não vai voltar a viver novamente. Então nós vamos encontrar lá nos gnósticos, né, essa impossibilidade. E os gnósticos, nós temos aí como representante dos gnósticos, nós vamos encontrar Tiago não, que coloca dúvida, Tomé, né, que coloca dúvida, né, o próprio Judas, né, que era um gnóstico, onde desconstitui a ideia da carne, dizendo que a carne não há ressurreição da carne sem ressurreição do espírito. Isso anula toda uma construção da Igreja Católica. Isso afronta a Igreja Católica, afronta os seus ensinamentos. Sim, porque nós temos que entender que nós temos duas situações. Nós temos a questão da fé, né, que aí o Cristo é ligado à fé, e o Jesus histórico. O que nós estamos discutindo aqui é o Jesus histórico, não o Cristo fé. Porque o Cristo fé vai te dar N interpretações, N formas de ver ou de seguir. Já o Cristo histórico nos permite levantar esse véu, nos permite compreender que muitas dessas questões merecem ser reavaliadas, merecem ser estudadas. E aí Kardec vai nos dizer, né, essa necessidade de nós estarmos estudando, de estarmos trabalhando. Você está afrontando o sagrado com isso? Não. Você está buscando a verdade. E a verdade, ela é libertadora. A verdade, através do conhecimento, te eleva, te faz com que você galgue posições espirituais de libertação. Você deixa de estar aprisionado quando você encontra a verdade ou quando você busca essa verdade. É esse o processo, o convite que nos é feito, trabalhar no sentido de nos libertar. Porque sim, todas essas histórias que nós recebemos foram construções por interesses. É isso que ocorreu. E hoje, dada a maturidade, dada a responsabilidade que vamos atingindo, dada a consciência que vamos obtendo, aquelas situações que nos foram apresentadas já não se amoldam mais, já não nos traz tranquilidade. A ideia do céu e inferno nos deixa amedrontado na atualidade? Não, porque foi preciso vir Kardec, através do mundo espiritual, mostrar-nos que céu e inferno são construções, são níveis de consciência. É isso que Kardec vai te apresentar, onde esse céu e inferno não passa de uma alegoria, e aí você começa a deixar de ter medo, ter receio, ter equívocos, ter apreensões. Sim, porque muitos irmãozinhos nossos ficam extremamente apreensivos
quando lhes é passada a ideia de céu e inferno. Ficam temerosos e se sujeitam, muitas das vezes, a determinadas imposições. Isso é diferente do que acontece com a doutrina espírita? Será que é diferente? Quantos irmãos nossos vão assistir uma determinada reunião e alguém diz que o obsessor tal está perturbando ele sem dizer as razões por que aquilo está acontecendo e ele fica desesperado, apavorado? É diferente do céu e inferno que é apresentado por outros segmentos? Claro que não. Como é que eu expulso esse, vamos chamar de demônio, né? Esse demônio, eu chamo de meu querido amigo obsessor, né? Porque, até esclarecendo o que eu fiquei de esclarecer na transmissão passada, por que eu digo que é meu querido amigo obsessor? É porque ele é o meu corretivo, é ele que me impõe, através desse sofrimento da carne, o sofrimento psíquico, a minha transformação, a minha reforma íntima. E por isso que eu tenho ele com muito carinho e oro frequentemente por esse obsessor, para que ele ganhe essa iluminação, que ele ganhe esse conhecimento, que é através dele que eu vou realizar a minha transformação. E por isso digo com muita frequência, meu querido amigo obsessor, porque é ele que me ensina. Mas sim, quando, diante de uma situação, da manifestação dele, eu já não tenho mais medo, eu já não tenho mais receio. Olha, você tem que ir, porque senão o obsessor, eu entendo que essa ligação entre eu e o obsessor está diretamente relacionada ao meu proceder, à minha conduta moral, as minhas ligações mentais, e uma vez rompidas essas ligações mentais, uma vez rompida essa insistência de me aproximar, essa afinidade que eu tenho dele, acabou o problema. Eu já não tenho mais problema de obsessor, eu já tenho esclarecimento, eu já tenho conhecimento, e aí nasce aí a minha responsabilidade em continuar no acerto, em continuar em nossa caminhada. Então, quando nós discutimos o Evangelho, ele só tem esse objetivo. Não tem outro objetivo a não ser de que a busca da verdade. E quando a gente traz esses termos que acabam conflitando, tipo os evangelhos apócrifos, que trazem um conflito com os evangelhos canônicos, na realidade, a essência do ensinamento não é alterada. Alguns pontos são mostrados, não foi bem assim, ou exatamente não foi aquilo que aconteceu, mas a essência permanece inalterada. O que a gente vai tirar de ensinamento para as nossas vidas, isso não vai ser alterado. E lá em João, ele, só para complementar, né, e finalizando, que o tempo é exíguo, né, em nossas mãos, infelizmente, eu gostaria de ficar conversando com vocês muito tempo, porque entendo que essa conversa, como nos ajuda, como ela é fantástica na construção de nossos pensamentos, porque nos obriga a estudar. Vocês estão vendo que eu estou conversando com vocês, eu estou lendo também, né? Então não existe nem aqui um doutorado no assunto, né? Nós estamos sempre buscando conhecimento. E João fala o seguinte: eu não sabia, mas para que ele fosse... E João deu seu testemunho dizendo, por isso que ele fala que foi colocado, João coloca na boca as palavras do João Batista. E ele fala, vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o sabia, mas aquele que me enviou para mergulhar na água, disse-me, aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, este é que mergulhará no Espírito Santo. Então, claro que é uma advertência, João se destaca em relação aos outros evangelistas, né, porque ele costuma romancear as histórias demais. Mas ele diz que João tinha esse conhecimento, que ele teria um sinal, né, e ele, como médico, teve o sinal, viu como se fosse uma pomba. Interessante também mostrar que, como falou aqui, só João percebeu a visão e também a voz, né? E a Gênesis também traz explicação para isso, dizendo que os fenômenos vaporosos e até mesmo os tangíveis, não são perceptíveis a toda a gente indistintamente, que os espíritos só se mostram quando o querem e também a quem o querem. Então, se tiver mais pessoas no local, eles podem aparecer simplesmente para um. Por isso que é narrado aqui que só João Batista assistiu e percebeu a voz. Então, chegando ao final de nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo semanal, né? Fica aqui a mensagem que não é minha, de Erasto, né? Que ele fala, é melhor repelir
10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então é dever nosso rechaçar, ainda que estejamos, né, em erro, mas levantar esse véu, buscar essa verdade, até negar essa verdade, até que tenhamos segurança para dizer isso é uma verdade. Porque sim, quando nós transmitimos o erro, quando nós transmitimos a inverdade, quando nós adulteramos a verdade, é claro que nós seremos responsabilizados. É claro que, como aparecerá lá nos evangelhos, né, nos será cobrado quando nós colocamos em risco ou descaminho do pequenino. Então, a obrigatoriedade daquele que fala, daquele que instrui, daquele que se atreve a analisar essas coisas é muito grande, porque sim, o erro nosso traz consequências gravosas para o pequenino. Isso tem consequências. E nós seremos chamados no mundo espiritual, sim, para prestar conta desse equívoco, dessa forma errônea com que nos dirigimos. Agora, por isso, Erasto fala com muita propriedade. Não tem problema negar a verdade. O que eu não posso é reconhecer a mentira como verdade. Isso jamais, porque isso traz consequência não só para aqueles que estão nos ouvindo, mas diretamente para aquele que vai proferir essa inverdade. Por isso, o caminho sempre é do conhecimento, é a busca do conhecimento, é o estudo constante, para que você possa ter segurança naquilo que você está lendo, naquilo que foi passado, qual a mensagem que o Cristo está nos deixando. Lembrando sempre que esses eventos históricos, né, são discutíveis. O que nós não podemos abandonar é aquilo que Kardec jamais abandonou em sua obra, que foi a moral do Cristo. Essa nós devemos perseguir, porque essa é a grande iniciação, o grande batismo de todos nós quando seguimos a moral do Cristo e quando praticamos a moral do Cristo. Porque sim, não basta ser doutor, conhecer, porque sim, o conhecimento nos traduz através de livros. Nós vamos buscar nas grandes livrarias, nas grandes bibliotecas do mundo, vamos buscar esse conhecimento. Mas se não colocarmos em prática as lições do Mestre, colocarmos em movimento a letra morta dos ensinos dele, mas colocarmos em movimento essa letra, fazendo com que a gente viva e respire os ensinos do Cristo, de nada valeu. Somos tal qual túmulos, né? Brancos, caiados por fora, mas guardando podridão por dentro. Que sejamos efetivamente luz, que sejamos o sal da terra, né? Que sejamos efetivamente aquele que pode, através da iluminação, iluminar tantos outros que ainda se encontram na obscuridade, ainda se encontram no equívoco. Assim, encerrando mais essa transmissão, somos gratos pela oportunidade, somos gratos ao Criador por nos permitir aqui juntos estarmos discutindo essa verdade. Lembrando a todos vocês que ficaremos muito felizes em receber de vocês perguntas, contrariedades, porque por mais que isso possa para alguns incomodar, para nós é uma grande satisfação e um desafio em buscar a informação, de trazer a informação. E teremos imenso prazer de responder essa e outras questões para vocês, porque iremos pesquisar para trazer a verdade que vocês estão a procurar ou estão a questionar. Então, esperamos vê-los na próxima terça-feira, né? Sendo sempre grato à Estação da Luz, né? Tavares, né? Que nos oportunizou esse espaço para poder falar com todos vocês, né? E, acima de tudo, agradecer ao nosso Criador essa oportunidade, porque sim, foi Ele que nos permitiu entrar em sua lavoura e poder nela trabalhar. E como sempre dizemos, né, não somos responsáveis pela colheita, mas somos responsáveis pelo plantio, isso sim. Nos cabe plantar e semear. E por isso que nós somos gratos ao Criador essa oportunidade de nos permitir trabalhar para o bem, para servir, esse é o objetivo. Fique em paz, até o próximo encontro, terça-feira às 10h30 da manhã. Um beijo no coração de todos. Fiquem